Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Você consegue sentir a presença de Deus, irmãos? Como é bom poder estarmos juntos nesta manhã maravilhosa em que a gente se reúne à volta da mesa para poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 7. Glória a Deus. Nos diz assim: Eliseu faz flutuar um machado. Verso de número 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: Levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua presença entre nós. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos em Tua presença, Pai. Nós Te louvamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado viver neste tempo, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos a Tua orientação, a Tua inspiração, que o Senhor aquete as nossas almas. Silencie, Pai, toda agitação do nosso ser, para que possamos, ó Pai, ouvir a Sua voz mansa e humilde, alcançando os nossos corações, trazendo-nos a transformação necessária, a mudança necessária. Glorifica o Teu nome, Pai, através das nossas vidas, ó Pai. Através da Tua palavra, nós oramos agradecidos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que lemos, a gente vai ver aqui os discípulos dos profetas se apresentando diante de Eliseu com uma demanda, uma necessidade. E esse texto ele é muito atual para nós, porque nós vivemos um movimento semelhante a este. O que está acontecendo aqui? Note que o versículo 1 diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a quem? A Eliseu. Eles disseram que: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ele está falando, o lugar aqui é pequeno. Eles estavam num lugar e eles diziam: este lugar é pequeno. Nós vivemos isso, né? Nós vivemos isso. A gente desejava ardentemente um lugar maior para a gente poder acomodar melhor os irmãos. Tem uma frase de um amigo meu que ele dizia assim: quem gosta de igreja cheia é pastor, porque os irmãos gostam de lugar para poder sentar e ficar à vontade. E é uma verdade essa, né, irmãos? Gosta de ter um lugar confortável. E aqui, os discípulos dos profetas estão dizendo: o lugar que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. É pequeno este lugar. E aí o Senhor me fez pensar sobre esse texto, e a nível de introdução, eu quero falar porque aqui é uma história simples, porém ela está carregada de profundos significados espirituais para nós. Por quê? Porque a gente vai ver um jovem profeta que ele vai perder aquilo que ele está
trabalhando para o avanço e para o crescimento do espaço que na concepção deles é pequeno. E essa ferramenta que ele carregava era uma ferramenta emprestada. E aí eu fiquei pensando, fiz algumas anotações, porque enquanto ele trabalhava para expandir o ministério, está acontecendo alguma coisa. Deus vai intervir no meio dessa história, no meio dessa situação. Por quê? Porque o propósito de Deus é de ser glorificado através daquela ação, daquela atitude daqueles discípulos que pensam no bem-estar de todos eles, de um crescimento, de uma ampliação daquele lugar. E aí Deus vai intervir de forma milagrosa por intermédio de Eliseu, fazendo aquele machado flutuar. E aí a gente vai ver o quê? Que isso nos mostra que até diante de percas que aparentemente são pequenas, a gente vai ver que Deus se importa conosco. Eu preciso dizer isso para você, Deus se importa conosco. Ele se importa conosco, porque o tema desta mensagem para nós aqui nesta manhã é sobre a importância de recuperarmos o que se perdeu. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. A importância, toda a igreja, a importância de recuperarmos o que se perdeu. Note porque este texto vai lançar luz a uma perca. Esse texto vai nos fazer enxergar que o Senhor se importa com a perca que este discípulo enfrenta. E aí, a gente vai ver Deus agindo diante destas pequenas percas. Porque muitas vezes a gente ignora as percas. Muitas vezes nós a damos como perdida. Muitas vezes nós não lutamos e insistimos em recuperar aquilo que se perdeu. Mas Deus, eu vou repetir, vou ser enfático nesta manhã, Deus se importa com as suas percas, irmãos. Ele se importa. E note que a partir desse texto eu quero pensar com vocês e quero extrair 3 grandes lições para a nossa meditação nesta manhã. A primeira delas está no versículo de número 2, aonde eles disseram assim: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu Eliseu: ide. Então note que eles vão até o Jordão, esse era o plano. Vamos até o Jordão, cada um vai ir lá e arrancar uma viga daquele local, e a gente vai trazer madeira para o projeto de construção. É isso que está acontecendo de forma simples, é isso que está ocorrendo. E aí, este texto nos mostra o zelo pela obra de Deus. A gente vai ver o quanto esses discípulos de Eliseu são zelosos com a obra de Deus. E o Senhor ministrou tanto esta mensagem ao meu coração, e a minha oração nesta manhã é que Deus alcance os nossos corações de tal forma que o zelo do Senhor venha sobre nós de uma forma abundante. Sabe por quê? Porque existiu zelo pela obra de Deus. Aqui nos traz um grande ensinamento que a gente precisa servir com disposição e com responsabilidade. Não foi Eliseu que teve que trazer a necessidade foi percebida pelos discípulos que ali estão. Eles enxergaram, o lugar é pequeno demais para nós habitarmos juntos. Vamos até o Jordão, vamos pegar madeira, vamos trazer viga, vamos construir um lugar maior. Note o zelo destes discípulos para fazer algo ao Senhor, e que o Senhor nos alcance aqui nesta manhã, que o zelo de Deus venha sobre nós, que não nos falte disposição, que não nos falte o senso de responsabilidade para executarmos aquilo que o Senhor nos chamou para executarmos, irmãos. Porque a gente vai ver, observe o texto, ele diz assim: vamos ao Jordão, onde cada um poderá cortar um tronco, poderá cortar uma madeira, cada um. Diga para o teu irmão, cada um, irmãos. Cada um. Você entende? Olha o senso de coletividade.
Não é só eu vou lá e vou arrancar madeira, não. Eles disseram, cada um vamos arrancar madeira. Sabe por quê? Porque num projeto de crescimento, de construção e de evolução, todos nós participamos juntos, irmãos. Para a gente poder chegar onde a gente está, existe participação de todos vocês, para que a gente pudesse estar hoje aqui, celebrando e engrandecendo ao Senhor, com as suas orações, com a sua dedicação, com o seu empenho, com a sua contribuição, de todas as formas e meios. Então a gente vai ver a importância de servirmos ao Senhor com disposição e com responsabilidade. Eles disseram, vamos até o Jordão, cada um poderá cortar um tronco. Eles estavam envolvidos com o crescimento do ministério. Que o Senhor desperte ministérios aqui nesta manhã. Eles estavam envolvidos com o crescimento do ministério. Que o Senhor venha sobre nós, traga um senso de comprometimento a ponto de existir sobre nós este envolvimento, este despertar, este envolver-se de forma. A gente percebe que ao longo da caminhada cristã, muitas pessoas foram feridas ministerialmente falando. Foram feridas na caminhada cristã. Mas note que isto não nos isenta de nós estarmos envolvidos com o crescimento do ministério que Deus colocou sobre nós. Uma outra verdade que a gente vai enxergar aqui é que isso mostra disposição e iniciativa para a expansão do reino. Eles não ficam esperando as coisas acontecer, eles têm iniciativa. A igreja precisa disso. A gente precisa entender a importância de recuperarmos o que se perdeu. Eu não sei como você está hoje aqui, mas o Senhor traz essa mensagem ao meu coração, porque hoje o Senhor quer restaurar ministérios aqui nesta manhã. Deus quer restaurar ministério, aquela chama que arde em seu coração, seja o ministério da oração, da intercessão, da leitura, que seria a exposição da palavra, a pregação do evangelho. Eu não sei qual ministério precisa ser despertado aqui nesta manhã, mas eu tenho uma mensagem ao seu coração: traga a importância de se recuperar isso que se perdeu, meu irmão. Olhe para isso, enxergue isso, não menospreze as percas, porque Deus se importa com as pequenas percas que muitas vezes nós ignoramos. O machado era emprestado, o que nos lembra que tudo que temos vem de Deus e como devemos cuidar daquilo que Ele nos deu. É emprestado, os dons e talentos é ofertado ao Senhor. O Senhor entregou a você. Se você tem habilidade em louvar, se você tem habilidade em orar, se você tem habilidade em fazer alguma coisa, atribua isso ao Senhor. Honra, glória e louvor para sempre. Eles trazem em si isso. O machado era emprestado. Sabe? Tudo vem de Deus, irmãos. Tudo vem de Deus. Então, às vezes, você não está dando atenção a algo que se perdeu, mas nem era seu. Você consegue entender isso? Às vezes, nós não estamos valorizando algo que Deus entregou em nossas mãos. E aí, a gente, por algum descuido, desvaiu, caiu, como aconteceu com este jovem. A ferramenta era emprestada para ele ir arrancar tronco. Sabe, esse texto nos mostra que a necessidade existente para a ampliação do ministério, foi o Senhor que deu condições a ele. Ele estava com uma ferramenta emprestada, ele estava com uma ferramenta preparada para isso. Você consegue entender isso? Ele emprestou esta ferramenta. Isso aqui é para trazer na nossa mente que vem de Deus, vem do Senhor, estas ferramentas que a gente tem para trabalhar, a força, o empenho, a dedicação, a honra, tudo vem dele, meus irmãos. E nós devemos cuidar bem. Eu quero aplicar esse texto sobre as nossas vidas. Nós precisamos servir a Deus com esforço, sabe? Não sendo apenas espectadores, mas trabalhadores no reino.
Que o Senhor levante uma multidão de trabalhadores aqui nesta igreja, a ponto de que as pessoas olhem para nós e vejam, não simplesmente espectadores, pessoas que estão simplesmente para desfrutar disso tudo. Não, a gente veio aqui para pôr a mão na massa, a gente veio aqui para trabalhar, a gente veio aqui para fazer a obra de Deus acontecer. A gente acredita fielmente naquilo que Deus confiou e entregou em nossas mãos. Sabe, irmãos, eu fiquei tão pensativo por esses dias. Sabe, o processo que Deus fez para que a gente pudesse estar aqui, é tudo muito novo ainda. Vocês conseguem ter essa mesma percepção que eu tenho? É tudo muito novo. Quinta-feira a gente recebeu aqui um casalzinho de jovens, o Lucas e a Lavínia, que trabalha com a irmã Nancy e com o Du. E ela entrou aqui, porque ela trabalhava aqui era a loja do Du e da Nancy. E ela disse, nossa, pastor, isso aqui está tão diferente. Eu nunca imaginava que aquele espaço ficaria desse jeito. Sabe, e tipo assim, esse casalzinho que veio aqui, ele conseguiu enxergar as mudanças e as transformações físicas, e eu, ao olhar para esse casalzinho de novo, eu conseguia enxergar neles as transformações e as mudanças espirituais. Porque segunda-feira a gente foi lá orar e interceder por eles, e quinta-feira eles estavam aqui adorando e exaltando o Senhor aqui conosco. Sabe, irmãos? É a gente entender que a gente não pode ser meros espectadores. Eu sempre digo isso aos irmãos, quando você chegar aqui, sabe, não venha simplesmente como meros espectadores, não venha para servir, venha para entregar ao Senhor, Senhor, o que eu posso ser útil com os meus dons e talentos? Porque às vezes você pode dar um abraço a alguém que precisa de um abraço, às vezes você pode dar um sorriso para alguém que está precisando de um sorriso, às vezes o seu aperto de mão pode ser um aperto de mão de alguém que está olhando para você e o mundo está dizendo, ninguém se importa, e você dá um aperto de mão e olha nos olhos desta pessoa e ela se sente, portanto, importante. Irmão, você pode servir ao Senhor com os seus dons e talentos, não sejamos meros espectadores, sejamos trabalhadores na casa do Senhor, porque este homem aqui, eles estão empenhados, eles estão dedicados, portanto, o zelo pela obra de Deus é atuante sobre a vida deles. Olha para o vizinho e diga para ele assim, que o zelo de Deus te consuma nesta manhã, meu irmão. Que o zelo de Deus venha sobre você de tal forma que haja uma inquietação sobre você e uma disposição em servir e poder ser útil no serviço da casa do Senhor. Segunda lição para nós, você vai ver aqui dos versos que seguem, verso 3, ele disse, serve-te de ires com os teus servos, ele tomou, eu irei, foi com ele, chegou ao Jordão, cortaram madeira, sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, foi que o machado caiu na água. Foi nessa hora que o machado caiu. Foi nessa hora. E aí, o homem de Deus perguntou a ele, aonde foi que caiu esse machado? Porque ele está desesperado, era emprestado. E aqui eu quero extrair a segunda lição para nós. Como lidamos com as percas no meio do caminho? Como que a gente tem lidado com as percas no meio do caminho? E é interessante que esse homem está perdendo é algo que alguém ofertou a ele. Entende? O que é que o Senhor ofertou a você que você perdeu no meio do caminho? Aonde foi que a chama apagou? O que é que o Senhor entregou em suas mãos que você deixou pelo meio do caminho? Qual é o ministério que o Senhor entregou em tuas mãos e você nem sequer talvez ainda tenha percebido que está inexistente sobre esse ministério? Mas note que esta aqui é uma grande lição para nós, como nós lidamos com as percas no meio do caminho. Porque este homem, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro caiu, portanto o machado caiu.
E note que mesmo em meio à obediência, a gente pode estar ocorrendo e tomando percas, irmãos. Estes moços estão num caminho de obediência, eles estão num caminho glorioso, eles estão querendo ver a obra crescer, eles estão querendo ver o ministério crescer. E quantas vezes nós não sabemos lidar com as percas? Sabe, aquela ausência de chama, aquele fogo no coração de orar que você orava. Onde está isso, irmão? Onde está o desejo contínuo de colocar louvores na sua casa e ouvir, para poder chegar aqui e louvar ao Senhor com todo o teu coração e toda a tua alma? Onde está aquele desejo que você tinha de debruçar na palavra de Deus e você lendo o texto, você ouvia o Senhor falando com você, você se deliciava no maná que é a palavra de Deus? Aonde está este desejo, meu irmão? Hoje é uma manhã que a gente precisa saber e dar a importância às percas que a gente tem tido. Ter consciência de que muitas destas percas, nós estamos perdendo algo que não é nosso, algo que o Senhor ofertou a nós, entregou em nossas mãos para a gente trabalhar no seu serviço. Hoje é uma manhã de restauração ministerial, meu irmão. Hoje é ceia do Senhor. Para a gente poder estar hoje aqui, Jesus teve que ir à cruz e se entregar para que hoje nós estivéssemos aqui. Alguém morreu por nós. Às vezes nós esquecemos dos horrores que foram necessários para a gente poder estar aqui. Como diz o pastor Hernandes Dias, a vida cristã não é parque de diversão e nem colônia de férias. Muitas vezes são batalhas árduas que nós enfrentamos, irmãos. Mas quantas vezes nós não reconhecemos, nós não estamos atentos, nós não sabemos lidar com as percas no meio do caminho, nós não entendemos. Mas o jovem clama, o jovem reconhece sua limitação e clama: ah, meu Senhor, é emprestado. O que eu vou fazer agora sem este dom? O que eu vou fazer agora sem este talento? O que eu vou fazer agora sem isso que o Senhor me ofertou gratuitamente? Que haja um despertar do Senhor sobre nós nesta manhã. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença do Espírito de Deus sobre nós. Eu sinto a presença de Deus sobre nós. Saia dessa zona de conforto hoje em nome de Jesus. Saia dessa zona de conforto hoje em nome de Jesus. Saia dessa zona de conforto hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era emprestado. Isso nos mostra humildade, dependência, sensibilidade espiritual. Que o Senhor nos dê isso neste dia. Sabe, que o Senhor nos dê isso neste dia, sensibilidade, nos dê humildade a ponto de reconhecermos a dependência espiritual que temos. Levanta tua mão que eu quero te abençoar com a palavra. Não ignore quando algo importante se perder. Não ignore quando algo importante se perder. Não ignore quando algo importante se perder. Não ignore, diz o Senhor à sua igreja. Talvez as percas sejam essas, seja a unção, seja o foco, seja a alegria, seja o fervor espiritual. Talvez esteja faltando isso, seja a unção, o foco, a alegria, o fervor espiritual. Faça como este moço, clame: ah, Senhor, olha para mim nessa manhã. Olha para mim, acenda minha alma, acenda o meu coração, que o fervor espiritual venha sobre nós. Fervor espiritual, a graça, a virtude do Espírito de Deus. Não ignore quando algo importante se perder. Não ignore. Está faltando unção, desça para a oração e vai buscar de Deus. Está faltando alegria, se envolva com as coisas de Deus e
Faça com que esta alegria retorne novamente. Está faltando fervor espiritual. Feche a boca, faça jejum, se aplique a buscar ao Senhor e viva o fervor espiritual. Não ignore as pequenas percas, irmãos. Não ignore. Este moço não ignorou as pequenas percas. Ele foi buscar. Ele foi buscar. Que o Senhor nos alcance nesta manhã. Que seja uma manhã de restauração espiritual, de renovo espiritual, de graça, de virtude, de unção, de alegria, de esperança, de fervor espiritual sobre nós. Terceira e última lição. A gente vai ver que ele grita: ah, meu Senhor, porque era emprestado. E aí entra o homem de Deus, Eliseu diz: onde caiu? E aí ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, versículo 6, é isso? Cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Está aqui a terceira e última lição para nós. Deus é o maior interessado em lhe restaurar dentro deste processo de percas. Deus é o maior interessado em lhe restaurar dentro deste processo de percas. Sabe, porque o inimigo vai querer trazer inúmeras mensagens ao seu coração. Sabe, vai querer trazer inúmeras mensagens ao seu coração de que sua vida é assim mesmo, isso é o que tem para você. Foi só de tempos passados, foi só de tempos antigos. Não. Deus é o maior interessado em lhe restaurar. Deus é o maior interessado em lhe restaurar. Vou repetir: Deus é o maior interessado em lhe restaurar o que você tem perdido. Dentro deste processo, Deus é o maior interessado em lhe restaurar. Eliseu cortou um galho, jogou ele ali, fez o ferro flutuar. Eliseu não apenas ouve, mas age debaixo da direção de Deus. Eliseu não somente ouve, mas ele age debaixo da direção de Deus. Ele não somente ouve o clamor deste servo, mas ele age com a direção de Deus. E aí o que vai acontecer? O milagre acontece. Ferro não flutua, irmãos, mas o Deus do sobrenatural intervém dentro desta causa. E eu quero profetizar isso. Deus está intervendo em causas. Deus está intervendo no sobrenatural. Para de olhar tudo no natural. Para de olhar tudo no natural. Eu sei que às vezes a gente é tendencioso a ser muito espiritual, meu irmão, mas veja, aprenda a fazer a leitura do sobrenatural. Nós servimos um Deus que ele age no sobrenatural. No natural o homem não anda sobre o mar, mas no sobrenatural Deus diz: vem e anda. No natural o mar não dá para passar, é obstáculo, mas Deus diz: o que você tem na mão, toca, Moisés. O mar se abriu. Isso é sobrenatural. E talvez hoje você esteja precisando de algo sobrenatural, e o Deus do sobrenatural está aqui entre nós. Levanta suas mãos e adore ao Senhor nesta manhã, porque o Deus do sobrenatural está aqui entre nós. Porque o natural, soldados, força, prendem um homem, mas o sobrenatural, Deus faz as portas dos cárceres se abrir e faz com que Pedro soberanamente seja liberto pelo Senhor. Natural é o homem dizer: ei, vocês vão ser presos, vão bater em vocês, vão amarrar vocês com tronco, é bem dentro do cárcere. Mas o normal é Deus, o sobrenatural é Deus mandar um terremoto, abalar os alicerces do cárcere, as cadeias se abrirem. Isso é o sobrenatural. O machado flutuou. Hoje o sobrenatural está vindo sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Se posicione nesta manhã em nome de Jesus e verás o que Deus vai fazer sobre a tua vida. O milagre acontece. Deus do sobrenatural intervém. Eu tenho uma mensagem para nós encerrarmos, porque este galho, este pau que foi lançado lá,
ele tem uma representação. Ele representa a cruz de Cristo. Ele representa a cruz de Cristo, que traz restauração aonde não há mais solução humana. Não tinha mais como eles fazerem mais nada. O ferro foi para baixo da água. Aonde foi que caiu? Foi por aqui que caiu. E aí a cruz, esta madeira, este galho que representa a cruz de Cristo, trouxe restauração onde não havia mais solução humana. E Eliseu disse para o moço: pega aí, vai, pega aí. Deus faz o sobrenatural, mas a gente precisa se posicionar e tomar posse de novo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eliseu disse para o moço: vai, pega, pega. Será que você consegue espiritualmente entender essa mensagem aqui? Será que você consegue dizer: não, esse dom foi meu, Deus sempre me deu, não vou abrir mão dele? Será que você consegue entender isso? Não, eu vou voltar para a prática da oração, porque foi sempre o Senhor que me levou para orar. Eu vou voltar a jejuar e vou orar pelos enfermos. Eu sei que Deus vai curar, porque Deus me deu este dom e eu vou voltar a fazer isso. Será que você pode trazer à luz a percepção do que é que você precisa levantar a mão e pegar hoje? Levanta a sua mão assim espiritualmente falando e pega, faz assim, ó, pega, é Deus colocando na tua mão, é o sobrenatural, é o sobrenatural, é o sobrenatural de Deus. Ele disse: vai, pegue. A parte humana ainda é necessário dentro do processo de recuperação. A parte humana é necessária dentro do processo de recuperação. É isso com que Deus tem feito e nos dado força e graça para a gente poder chegar até aqui. E eu encerro essa mensagem dizendo algo para nós: Deus pode restaurar o que se perdeu. Vou repetir: Deus pode restaurar o que se perdeu. Mas você precisa estender a mão e tomar de volta o que Ele devolveu em tuas mãos. O inimigo muitas vezes tenta arrancar aquilo que Deus tem para te ofertar, aquilo que Deus te ofertou, aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Estenda as suas mãos e fala: isso aqui é meu, e não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade, não vai ter homem na terra, não vai ter ninguém capaz de arrancar isso que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai arrancar aquilo que Deus me deu. Ninguém vai arrancar. Ele estendeu a mão, tomou de volta, Deus o devolveu. Isso fala de decisão. Nós nesta correria que vivemos estes últimos meses, nós não podemos esquecer que estamos debaixo de uma palavra. O ano virou e Deus trouxe uma mensagem ao nosso coração. A Igreja Cristã no Caminho, que 2025 seria o ano da decisão. E quantas decisões a gente está tendo que tomar. Decisão que dá frio na barriga. Que se você olhar para o natural, você fala: não tem como ir. Mas é o ano da decisão. Decida hoje. Decida hoje, irmão. Não espere nem mais um dia. Decida hoje. Decida hoje não se entregar. Decida hoje levantar e lutar. Decida hoje tomar posse daquilo que Deus entregou em suas mãos. Decida hoje, irmão, em nome de Jesus. Decida hoje. E eu concluo esta palavra dizendo que você pode ter perdido algo no caminho. Sabe, dentro do plano, dentro do processo, você pode ter perdido algo. Talvez sua paixão, sua força, sua visão, autoridade, não sei. Mas Deus continua sendo o Deus que faz o ferro flutuar. Ele continua sendo o Deus que faz o sobrenatural. Ele continua sendo o Deus do sobrenatural. Então, qual é a grande lição para nós? Clame, confie, seja pronto para estender a mão e tomar de volta aquilo que foi restaurado. O milagre está a caminho. Você recebe isso, irmão? O milagre está a caminho.
Toca aí no ombro de 2, 3 irmãos e fala: o milagre está chegando aí, irmão. Está chegando, Samuca. Está chegando, Juninho. Está chegando. O milagre está chegando aí. O milagre está chegando, Bruno. Está chegando, irmão. Está chegando. Está chegando, Justin. Está chegando, irmão. Está chegando o milagre, irmão. Está chegando, ô glória, ô glória. Está chegando o milagre, irmão. Está chegando o milagre, está chegando o milagre. Está chegando o milagre. O Deus que faz o sobrenatural, que faz o ferro flutuar. Ele está aqui entre nós, Ele já nos curou, Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua restaurando. Este é o Jesus a quem nós servimos. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, aplauda Ele. O Rabi que andou como do que há, o amando que amou. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! 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 A importância de recuperarmos o que se perdeu. Saia hoje daqui restaurado, abençoado, para louvor e glória do Senhor. Fiquemos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Mas agora é o momento da sua oração com o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero de volta. Eu quero de volta, Senhor. Quero fervor de volta. Quero o desejo de fazer tua obra de volta. Eu quero o desejo do meu ministério de volta. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero de volta. Me dá, eu quero de volta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua igreja aqui presente. Obrigado por tua palavra enviada aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que trabalha no sobrenatural. O natural é nós vermos necessidades e trabalharmos e nos dedicarmos para a realização das mesmas. E dentro deste processo temos percas, temos desilusões, temos frustrações. E aí é que é nessa hora que o Senhor entra, que o Senhor intervém, que o Senhor restaura, que o Senhor transforma. E eu peço ao Senhor, Pai, encarecidamente, que o Senhor alcance este coração desejoso em tê-lo de volta, Pai. Em ter a sua presença, em ter o fervor espiritual, em ter a chama ardente em seu coração para te servir, para te engrandecer, Pai. Que eles sintam-se tocados pelo Senhor, por tua graça, por tua virtude, pelo Espírito de Deus sobre eles, ó Pai. Obrigado pelas famílias que aqui estão nesta manhã sendo representadas pelos teus filhos, ó Pai. Não deixe esta mãe, Pai, abrir mão dos sonhos e dos projetos. Não deixa, Pai, querido, em nome de Jesus Cristo, este filho se perder no meio desta caminhada. Senhor, segura firme nas mãos, Senhor, segura firme nas mãos. Que não falte fé, que não falte fervor espiritual, que não falte o desejo ardente no coração de buscar e de ter novamente aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Pai Celeste, eu oro por tua igreja, eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, que haja renovação espiritual nesta manhã. É um mês que está dando início, ó Pai querido. Hoje é o primeiro domingo do mês, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor, Pai, venha sobre a tua igreja e faça com que possamos vivenciar coisas extraordinárias no Senhor ainda mais, Pai. Pai, eu quero tudo que o Senhor tem para nós. Pai, não abro mão, Pai, não vou ceder nenhum espaço sequer, ó Pai querido, tudo que o Senhor tem para nós, nós queremos, nós tomamos posse, nós estendemos a mão, nós vamos viver o sobrenatural, Pai. E eu sei que isso vai acontecer em lares, em famílias,
papai querido, em ministérios, Pai, em vidas profissionais, em trabalhos, Senhor. Pai, que o Senhor coloque as tuas mãos nesta hora. Eu me levanto contra toda a armadilha do inimigo, toda investida do inferno, para que, papai querido, os teus filhos não prosperem, não cresçam. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero invalidar nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, toda força contrária, todo mal, todo projeto, todo intento do maligno contra a vida da tua igreja, que caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que venha sobre nós um tempo de restauração, de transformação e de abundância, papai querido, na obra, no reino, no ministério, na família, nos relacionamentos, ó Pai. Pai querido, nós oramos abençoando a tua igreja, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diga amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus.